Sim, vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa aqui em Universa. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou com ele, um dos caras mais inteligentes, engraçados e coxudos do país. Tem o Coxinha e tem ele que é o coxudo. E com todo o respeito que eu tenho pela minha querida Giovanna Nader, o meu convidado de hoje é o homem mais interessante do Brasil, eu realmente acho isso. Para com isso. Ele foi lá fazer um canal de humor. Pá, é o Porta dos Fundos, o maior canal de humor de todos. Vou fazer um programa com sátira política. Foi lá e fez o melhor que tinha, sinto muita saudade, o Greg News, espero que volte, já vamos falar sobre isso. Vou fazer um podcast de política. Não tem nada hoje que eu prefira que eu escute mais do que o Calma Urgente, que é brilhante. Daí acabou de inventar agora o Não Importa. Ele fala lá umas merda hétero com o João Vicente. Descobri que o João Vicente é o cara mais gente boa do Brasil e é engraçado. E eu amo esse podcast. Ele tinha uma das melhores colunas de crônica da Folha de São Paulo. Fica aí a pergunta, por que cacete acabou a Folha de São Paulo? Vamos qualquer dia conversar sobre isso, eu e a Folha de São Paulo. O Gregório vai guardar mistério. Os livros dele são sempre incríveis e agora, pelo amor de Deus, ele vem com essa peça, O Céu da Língua, que é apenas a melhor coisa que eu vi no teatro esse ano. E talvez, digo isso com sinceridade, não porque eu sou sua amiga, uma das melhores coisas, tipo top 5 melhores peças que eu já vi na minha vida. Além de tudo, ele é um amigo muito paciente que leu meu livro inteirinho, mesmo estando exausto. E não tem mais a conjuntivite, não dá mais pra fazer a piada da conjuntivite. Sarou. Gente, então... Sarou. Eu ia falar que ele tá tão exausto que não curava uma conjuntivite há 2 meses, porém sarou. Ele é o pai das maravilhosas Marieta e Celeste. Ele é o ator, humorista, roteirista, empresário, poeta, cronista e cantor Gregório do Vivier. Ai, que delícia essa Maravilhoso, apresentação. Já bonzinho. valeu, que massagem no ego gostosa. Gente, você canta, além de tudo. Cara de pau, né? Cara de pau, mas canta bem. Cara, obrigado. Eu, sim, não estou indo embora no meio da peça, então eu já fico feliz, porque eu tinha medo de começar a cantar, as pessoas, que é isso? Mas você já tinha cantado, né, Inha? Tinha. Eu fiz um musical no Rio, que chamava Não Se Preocupe... Não, Não era do João Falcão? Fiz também, Uma Noite na Lua, que tinha música. Você cantava também? Cantava. É. Aí depois fiz um musical que era o Vencer na Vida. Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, que era uma delícia, era uma comédia musical. Fiz alguns musicais, sim, mas nunca cantei, acho que tanto tempo quanto nessa peça, que é quase musicada. E aí você vai para uma voz mais, não sei... Não, você entra na peça fazendo uma voz meio boazinha, mais baixinha que a sua, e aí vai crescendo. Nossa, como é boa a peça. Queria que você contasse um pouco, a gente estava conversando antes de começar, mas estava tão bom que eu falei, que pena, tem que levar isso pro programa, não vamos gastar muito. Que eu acho que tem uma forma sua de criar, que é parecida com a minha, que a gente é o workaholic preguiçoso. Então, a gente faz um monte de coisa, atira para todo lado, mas ao mesmo tempo, quando é um projeto um pouco mais, por exemplo, a engenharia do roteiro, eu fico uma anta para fazer. Tipo, escaleta, pensar, isso aqui fica melhor aqui ou ali, tudo que dá uma cara de... que eu vou ter que realmente sentar a bunda e me matar, eu travo, começa a dar as tendinites, mas ao mesmo tempo eu tô sempre trabalhando, tô sempre anotando coisas, chamando parceiro para... E acho que você funciona um pouco assim também, né? Muito, Tati. Acho que você definiu muito bem esse paradoxo. Workaholic preguiçoso. Workaholic preguiçoso. É exatamente assim que eu me sinto. As pessoas falam, você trabalha muito, eu me sinto que eu trabalho nada. E às vezes falam o contrário. Pô, você acha que eu não trabalho nada? Eu me sinto que eu trabalho... Eu não sei dizer se trabalho muito ou nada. Porque eu tô trabalhando o tempo todo, eu vou dormir... antes de dormir, a gente sonha trabalhando, porque eu acordo, às vezes tem uma ideia de escrever, então a gente não para de trabalhar nem quando dorme. Ao mesmo tempo, em momento nenhum, é um trabalho de sentar e ficar horas na frente de uma planilha. É um tipo de trabalho que é tão lúdico... que às vezes não parece trabalho. Tipo, eu fazia a peça. A gente acha que trabalhar é Excel, né? Exatamente. Planilhas. É porque o meu trabalho, eu tô falando de Excel, mesmo trabalho com escaleta no Final Draft, que é o trabalho do roteirista tradicional, não é? Ficar escrevendo escaleta, mudando... Eu não trabalho tanto assim. A peça, por exemplo, que eu fiz, era eu trancado numa sala com a Luciana Paz, falando, a gente gravava, morria de rir, voltava e falava merda, voltava pro texto, às vezes o texto se confunde com a besteira, e a besteira que a gente falou entra no texto, porque a fronteira entre falar merda e trabalhar, às vezes ela é tênue. Dá certo, porque né? no meio de uma merda que você fala, tem um negócio poético que entra na peça, e vice-versa. Então, o nosso trabalho, ele se confunde o tempo todo com o lúdico,
E eu só sei trabalhar assim, cara. Se tá chato, eu não consigo. Trava. Tá chato, trava. Você vive perseguido pelo disclaimer, porque eu já fiz tanta podcast na vida que eu virei uma pessoa assombrada pelo disclaimer que é. E sei que é porque sou privilegiada e nananã, porque você tá falando que você trabalha no que você gosta, né? Eu falei tantas vezes em podcast que eu trabalho com o que eu gosto e recebi tanta gente falando porque você é privilegiada, 98% do Brasil não pode trabalhar no que gosta e as pessoas estão certas, né? Então... Porém, você é perseguido pelo disclaimer de você ter que falar, mas é porque eu sou um homem branco, hétero, cis. O tempo todo. Eu queria criar um Já programa... vir com o disclaimer. Exatamente, andar com essa placa. Tatuagem. Isso que eu estou dizendo é porque eu sou um homem branco, hétero, cis. Privilegiado. Não nada, não Yanomami, não branco, não um monte de coisa. Sou mais não do que, né? É um cis. Sim. Sou não tudo. Não, então, não qualquer minoria. Exatamente. Óbvio, tudo que eu estou dizendo é por causa disso, porque as pessoas às vezes comentam assim, não importa. Nossa, mas isso que eles estão dizendo é apenas porque eles são homens brancos. Sim, claro, somos, tá escrito. É por isso, o programa tem isso. Tem um monte de programas de pessoas que não são, e eu adoro, são incríveis e tal, mas tudo que eu digo e faço, obviamente, é por causa desse lugar. Desse lugar. Claro, cara, e realmente... Eu falei naquele Flow, uma frase que depois também zoaram. Um monte de gente compartilhou achando legal, outras compartilharam falando, caralho, que absurdo, só porque é um homem branco. Que foi, cara, você tem que trabalhar naquilo que você fracassaria com gosto, sabe? Porque eu não me incomodaria de fazer uma peça que fosse um fracasso, porque eu já fiz muito. E não achava a coisa mais triste do mundo. Tinha uma certa graça fazer aquela peça para 3 pessoas, depois a gente morria de rir, os atores, a gente brincava, como tinha pouca gente, aí mesmo que a gente criava coisa na hora, zoava um outro, botava caco. Porque você tá se divertindo independente da grana, apesar de que gostamos muito de grana. Gostamos muito de grana. Mas já que a hipótese do fracasso, ela é inevitável em qualquer profissão. Você pode ser um engenheiro fracassado, você pode ser um advogado desempregado, você pode ser um médico fudido que não consegue paciente, que tá tendo que dançar no TikTok para conseguir. Então, assim, você pode ser isso, você pode fracassar em qualquer profissão, fracassa naquela profissão que você mais ama, que e você aí gostaria. Sacanearam por quê? Ah, mas isso é muito fácil. Você tá falando isso porque você é... Dinheiro guardado, vendeu... herdeiro, ou sei lá o quê. Talvez seja, realmente, mas lembre-se sempre disso. Quando tudo que eu estiver falando é por causa disso. Sim. Embora eu ache que, mesmo uma pessoa que não tem nada guardado, ela tá indo fazer engenharia ou medicina achando... O que eu queria dizer é assim, nada tá garantido, amigo. Nenhuma profissão tá... Toda hora você pega um Uber que era engenheiro, que era tal coisa, porque a profissão que ele fazia morreu, acabou, ou tá muito... As profissões estão mudando, então as pessoas perguntam muito isso. Mas o mercado de trabalho para o ator, cara, não existe, né? Não existia mercado de trabalho para o Porta antes do Porta existir. Então tem um lugar de privilégio, mas nesse caso acho que tem também um lugar meio realista, eu diria para qualquer um, cara. Tenta... E você só pode falar a partir de você mesmo, né? Claro que você pode enxergar tudo à sua volta e ter noção do lugar onde você tá. Né? Que o problema é quando a pessoa tá encastelada ali na situação dela. E não enxerga o resto do mundo. Mas como é que você vai falar de outro lugar? Mas esse é o lugar, e é importante lembrar disso, claro. Obrigado a todos que lembram, mas mas ao mesmo tempo mas é meio óbvio. Mas o disclaimer tá ali. Agora eu quero saber, na minha opinião, o momento que a Globo deixou de ser a Globo, a gente sabe, né? A Globo perdeu aí, não tem mais programa de humor, aí tem lá os realities e agora vale tudo que eu tô adorando. Mas, enfim, não é mais aquele... O momento, pra mim, que eu olhei e falei, a Globo perdeu, foi quando eles não aproveitaram vocês e vocês formaram o Porta dos Fundos, né? Porque tinha o Junto e Misturado, que era muito bom. É legal, né? Aí eles não renovaram e vocês se juntaram e falaram, vamos fazer... Tinha o Anões em Chama também, né? Na mesma época. A gente tava todo mundo na Globo, todo mundo do Porta era da Globo. E o Bruno era junto, né? O Bruno Mazeu também tava lá. E a gente tentava emplacar, né, em 1000 frentes. O Bruno tentou muito e conseguiu fazer coisas muito legais. O Bruno fez séries maravilhosas. Pô, incríveis. O Cilada, depois Filhos da Pátria, depois... Filhos da Pátria é brilhante. É brilhante. Muitas coisas boas ele conseguia. Mas o que a gente tinha um tesão de fazer, no caso nós do Porta, que era fazer um humor especialmente escroto mesmo, um humor assim que tivesse uma acidez que a Globo não deixava descomunal, passar, né? Não deixava. Então... O Porta, ele começa com os sketches que a Globo não aprovou, basicamente. Com os rejeitados. Por isso tem esse nome, Porta dos Fundos, né? É um lugar que a gente começou a botar as coisas que não cabiam na porta de entrada, sendo a Globo. E então, por um lado, que bom que rejeitou, porque a gente talvez nunca tivesse feito Porta se a gente pudesse tê-lo feito na Globo. Em nenhum momento a Globo falou, ops, na verdade a gente queria que vocês voltassem. Sim, tentaram. Depois,
nos comprar de volta, mas com... E a gente até teria ido de volta, tá? Porque ia ser um alcance ainda maior e a gente ia curtir, tivesse uma grana legal. Ia poder continuar fazendo também Tiveram algumas tentativas de propostas diferentes. Uma delas era refilmar na Globo com atores da Globo os mesmos sketches. Pelo amor de Deus! Aí a gente falou, não faz o menor sentido. Não. Outra era passar os sketches editados ou com bip nas falas. Pi, nas falas. Eu imaginei o Didi Mocó falando que queria dar pro porteiro do prédio. Imagina, que Que delícia. eu quero, não sei o que, Quero, Maria Alberto. Didi, com um ombreirão. É. E tinha isso, eles queriam, na época, ainda transformar o Porta na Globo, com bordão. Aí termina e olhar pra câmera e falar, o que eu quero, Maria Alberta, sabe? Nossa, é um humor muito antigo. E aí, o que é doido aí ela foi abrindo aos poucos para outras pessoas fazerem coisas lá o próprio Adnet fez coisas muito legais na Globo, depois o Bruno, Mazeu. Então ela tá modernizando, eu acho, mas ao mesmo tempo não, né? Porque o humor deu acho que o Globo não entendeu o potencial, eu acho, do humor, sabe? Acha que agora o humor é uma coisa que já tá na internet, que não dá. Acho que eles não É uma pena. conseguiriam fazer, porque ia ser tanta gente pra aprovar uma Tem simples isso. piada Exatamente. que só sai ali na Uhum, hora. tem algo do humor que a graça dele tá no risco mesmo. Sim. E eles não querem correr esse risco, né? E aí acaba, não tem mais humor. Não tem mais, olha que coisa triste. É. Uma emissora Daquele sem tamanho, humor, daquele tamanho. sem programa de humor. Eu acho, nós que crescemos assistindo o humor da Globo, né? Porque a gente Mas é datado, né? Porque outro dia eu fui ver, marcou muito a minha infância o TV Pirata. É. Aí eu fui ver outro dia, eu não ria de nada. Pois é, tem aquilo coisas... abriu porta pra muita coisa. Era Abriu, muito moderno e porrada na época. Mas o humor é foda. Pô, é foda a gente trabalhar com um negócio que apodrece, né, Tati? A gente sabe. Ele envelhece que nem um mamão, que nem um melão. Assim, em 1 segundo o negócio tá... Virou brega. Virou Aquelas horrível. dancinhas do Cacete e Planeta que eles faziam com sátira política. Pois é. Aquilo hoje em dia parece que é alguém tirando sarro de um programa ruim. E eu acho que os primeiros vídeos do Porta já estão meio estranhos também. Alguns a gente vê, fala, tem 10 anos, mas já... O humor é foda, porque o humor é filho do seu tempo. É triste isso, pensar que não existe nenhum humorista incompreendido em seu tempo. Não existe nenhum Van Gogh do humor, sabe? Aquele cara era genial, mas ninguém nunca entendeu. E agora estão descobrindo as piadas daquele comediante. Não tem. O humor só existe se for bom no seu tempo. Exato. E aí, frequentemente... Morreu pobre, mas 20 anos dos... redescobriram era um o grande gênio. humorista. Não tem mesmo. Não existe. Muito pelo contrário. Tem sempre o a contrário. geração que tá chegando não sabe o que é Chico Anísio. Uhum. É muito triste isso. Não sabe, porque ele fazia humor pro seu tempo. Algumas coisas você vai resgatar e vão ser boas. Sim. Tem um tipo de humor que, em geral, eu acho que pro humor, até, o que faz, né, uma piada transcender o seu tempo? Em geral, acho que ela toca alguma coisa de humano, não é? O Barbosa, do Aquilo ali TV era bom, Pirata, talvez. aquilo era o único tipo de humor que eu acho que atravessa todas as gerações, que é a bobeira. A bobeira. A bobeira não tem verdade. Barbosa. Outro dia eu fiz isso pro meu namorado, 15 anos mais novo, ele falou pra mim, você tá tendo um AVC? Eu falei, você não sabe quem é o Barbosa? Ele falou, não tenho a menor ideia. Aí eu listei tudo que ele não sabia, eu fiquei um pouco chocada. Não sabe, por exemplo, que o avião caiu com Mamonas inteiro. Não? Não sabe nem quem é Mamonas. Eu tô preocupado com a idade dele, tá? 15 Ele é de anos maior? Mas ele é de maior? Ele tá dentro da lei, o namoro. Tá. Ele é de 93. Uau! Você pegou pra criar mesmo. Peguei, ele não sabia. Por exemplo, Princesa Diana, não caiu uma lágrima. Ele Não nem sabe? vivia, nem Não vivia. brinca. Cena, então, nem se fala. Cena, ele só sabe porque alguém contou pra ele, não chorou. Aí eu 11 fui de indo. setembro, ele tava na creche. Olha, que loucura. Todo mundo lembra onde estava 11 de setembro. Ele não, pois a memória aos 3 anos de idade, ela... Que loucura, Tati. E aí eu fui fazendo uma lista de tudo que ele não tinha vivido, até que eu cheguei o Homem na Lua. Aí ele olhou pra mim e falou, aí você tá ficando louca, porque você também não era viva. É. Mas eu fui me achando tão velha fazendo a lista, que eu cheguei, já botou eu ali já falei, o Homem na Lua não viu. Uhum. Ele nem você. Nem Mas você. enfim, me perdi. Porta. E agora virou uma... Os podcasts você faz pelo Porta, é uma produtora Tudo. que você vai o fazendo Porta, tudo. Ali. ele é esse lugar que a gente hoje usa pra fazer tudo que a gente quer, da maneira que a gente quer, porque a gente não precisa mais de uma produtora. Então, o Greg News era Porta, o Que História é Essa, Porchat é do Porta. O Não Importa, nosso podcast, meu João, é do Porta, mas tudo, a gente entendeu que o Porta não é só um lugar pra fazer sketch, mas que é uma produtora mesmo, que consegue fazer tudo. É muito incrível isso, porque aí você não depende de mídia, de emissora, de... Não! Porque é tão difícil vender coisa para streaming, para Globo, para impossível. Globoplay. É assim, eu comecei a fazer um monte de podcast, porque eu tinha um monte de ideia e ficava tudo numa fila de aprovação em todos os...
Eu lembro que uma vez eu vendi uma série pra HBO, eu falei, não acredito, que eu tô há 10 anos tentando vender alguma coisa. Tá vendido. Amanhã você assina o contrato. No dia seguinte, demitiram o cara que me... Porque eles demitem um andar inteiro de repente. E aí? É uma chatice Isso é uma loucura. É uma loucura. A gente aconteceu a mesma coisa comigo no HBO também. Série com nossa amiga Manu Cantuária. Nossa, como eu amo. É brilhante. Delícia, né? De pessoa, de tudo, de escritor, de roteirista. A gente fez uma série, ela, o Murilo Hauser, que é aquele roteirista incrível, o Heitor Lorega. Sentamos vendo uma série inteira, cara. Série. Não é que a gente fez a escaleta. Não. Criou a série um negócio. foi aprovada, a sinopse, depois foi aprovada a escaleta, depois foi aprovado o piloto, depois foi aprovada a série inteira, o texto inteiro. Greenlight, Daniela Thomas ia dirigir. Incrível, São Paulo, noite tal, um mês antes da gravação e... Demitiu a galera. O cara que aprovou já não Será tá que é mais. o mesmo cara? Eu já Deve não ser. lembro o nome do que aprovou. Tinha um cara genial na HBO, que era o Beto Rios, será que era ele? Acho que é esse aí. O Beto era um cara, ele que possibilitou o Greg News. Não existiria Greg News se não fosse ele, não existiria um monte de coisa muito legal da HBO se não fosse esse cara que apostava no criativo. E essa galera, esses executivos que aprovam coisas em streaming, agora eu vou realmente acabar com a minha carreira. Os bons vão saindo e vai entrando uma galera que estudou cinema... E aí é cheio de regras. Na página 18 falta uma piada na linha 4. Tá. Você tá vendo The Studio, né? Tô vendo. Uma delícia, é bom aquilo, demais. É uma vingança, né? É muito bom. Não aguento os executivos que estudaram cinema. Pois é. Tem aquela frase do Frank Zappa. Já viu o Frank Zappa falando disso? Não. Aquele músico maravilhoso, né? Aquele puta cantor, guitarrista tal dos anos 70, 80. Era um cara que falava assim, Frank Zappa dizia, quando eu comecei na indústria, os donos eram uns merdas, grosseirões, broncos, que falavam assim, toma esse dinheiro, grava essa porra, não enche meu saco, tomara que o seu disco venda, e eu vou ficar com todo o dinheiro se ele vender, você vai se fuder. Era um horror. Hoje em dia são os caras que estudaram música, que tocam instrumentos, são sensíveis, dão várias sugestões, ouvem o álbum, dão várias sugestões. Gente, que saudade daqueles caras que não entendiam nada, sabe? Muito bom. E morre de saudade do executivo que falava, faz aí. Vai lá, eu não sei, eu não tenho a menor ideia, você que é o artista, Exatamente. faz aí. Tem uma coisa do cara que dá, né, sugestões demais. Cara, confiança no artístico, tudo que presta. A HBO é a HBO, esse canal incrível que tem as séries mais, né, maneiras, eu acho, talvez ainda até hoje. Sim. Muito porque investiu na liberdade do artístico a vida inteira. É um Sim. lugar em que o artista Cara, e o Greg News era muito bom. É muito legal, Você não né? vai fazer pelo Porta? Eu queria fazer de novo, mas o problema do Greg News é que ele precisa de grana pra acontecer, no sentido que a gente precisa de uma equipe. Não dá pra fazer eu só. Parecia que era eu, né? Porque o roteiro era muito bom. Isso. Mas era o Bruno Você Torturra. sabe que tem um monte de gente por trás, mas as pessoas, em geral, elas acham que eu chegava lá e falava. Então faz de novo. Mas tinha uma equipe muito grande, tinha umas 12 pessoas. E era uma delícia, o clima da redação era tão gostoso, porque a gente debatia muito as notícias, e debatia muitos temas, discordava. Todo mundo sugeria, então às vezes os jornalistas começaram a sugerir piadas e a gente começava a sugerir pauta. Tinha um intercâmbio, um clima muito gostoso que não dá pra fazer sem, sabe? Checagem, mas uma equipe menor? 2 checadoras, a Amanda Célio tinha a Inês Garçoni, tinha que checar 2 fact-checks ali, fato, na hora, sabe? Checando tudo. Era uma equipona gostosa. Mas o Calmo Urgente é você, o Bruno e a Alessandra? Bruno, a Alessandra... e tem uma equipezinha pequena por trás, eles só na produção, porque a gente tá com o Clube do Livro. Hoje o Calmo Urgente, a gente se paga ele pelo por causa do Clube do Livro do Calma. E rolou? Tá super rolando, tá muito legal. Que vocês falam de uns livros muito incríveis. Uns livros muito legais, e aí é legal também esses temas. Ele é menorzinho, Entre né? para o Clube do Livro. Clube do Livro do Calmo Urgente. Só livro bom. Eu vi que tem aquele que eu amo, aquele... Labatut. Labatut é bom, né? Ele é bom demais. Apesar de parece que ele é um nojo, né? Fofoca. Na Flip ele foi horror. Na Flip ele não queria dividir mesa, mas os livros são bons. Eles são muito bons. Esse Maniac é um livraço. É foda, Não, o Calmo Urgente é muito bom. Mas o Calmo Urgente é mais vocês ali fazendo... Não tem uma equipe que faz o roteiro. São vocês 3. Somos nós 3. Nós 3. Gente, o que é a Alessandra Rufino? A gente precisa falar sobre ela. Ela é um fenômeno. Ela é. Ela sabe tudo, né? Tudo, sobre qualquer coisa. Qualquer assunto. Ela é, acho que um androide, um ser humano, assim. De vez em quando eu fico procurando... E de repente ela tá amamentando, falando de 9 assuntos. Mãe de 2 meninas. Eu queria muito ser amiga dela. Você me ajuda? Muito, claro. Ela é uma delícia, é uma grande amiga. Ela só tem um problema que é o seguinte, se você fala um projetinho pra ela, assim, no dia seguinte... Ela montou. Então você não pode brincar com ela. Calma, gente, é mesmo. Ela deve trabalhar nas férias, né? Não existe não trabalhar pra ela, sabe? Ela é o contrário da gente que só trabalha de zoeira, plano lúdico. Não, ela é... Greg, então aquela ideia que você teve... Orçamento, ela já vem com orçamento. Budget, um financiador, é foda, ela faz tudo acontecer.
Você tem paciência para peça de 4, 5 horas? Por que tem gente que insiste em fazer peça de 4, Não. 5 horas? Eu geralmente vou embora na metade. Acho muito difícil também. Muito. Porque, cara, tem que valer, né? Pra você manter o cara 5 horas ali, amigo, É. tem que fazer Tem que ser- misturar um Cirque du Soleil com um stand-up de um cara com Sim. um puta drama, com uma história Tem que que vai... ter nit com nudez. Tem Tem que. que ser uma mistura louca. Nunca me pegou nenhum. Deixa eu pensar. Ah, tem uma que me pegou muito, só uma. Qual que? Chorava, porque pega pelo pathos, né? Pela dor, que é os efêmeros do Teatro de Soleil, não do Cirque, o Teatro de Soleil, era foda, porque era... Tocou fundo. Tocava fundo. E tinha, Era tipo, sobre 4 imigração, horas. junto com histórias tristíssimas. Era foda. Tinha 3 horas e pouco. Mas foi a peça mais longa que eu vi que me pegou, assim. Porque, de modo geral, gente, não dá, toda peça que eu vou, não precisa nem ter 3 horas, é 4 horas. Eu falo, podia tirar meia horinha. Quase Dava sempre. pra tirar meia horinha. Não tem nada que não fique melhor com meia horinha a menos. Eu acho. né? Eu acho também. Eu penso isso fazendo a Você minha sabe peça. que eu vou falar uma coisa polêmica. Das melhores coisas que eu já vi, a peça que a Débora Falabella tá fazendo, o Prima Facie. Ação. Mas eu Podia acho que ter podia ter meia 10 horinha. minutos Não, a meia menos. hora eu tô exagerando, mas podia ter uns 15 a menos. Podia. Porque É muito bom, realmente. teve uma hora Débora é que... Porque como ela é um porradão, eu já tava numa angústia louca, com dor de estômago, Louca. chorando, eu já tava... Muito Tá, afetiva. eu já entendi a ideia da peça. Uhum. Agora eu quero a vingança dela. Greg, vamos falar mais um pouco do Céu da Língua? Que eu fui te elogiar no Instagram, escrevi Céu da Boca, melhor peça. E todo mundo, porra, vai elogiar, não bota o nome errado Todo da mundo peça. tá errando, a culpa deve ser minha. Não, Céu da Língua é muito bom. Eu queria falar um pouco da sua obsessão pela língua portuguesa, pela... Você já fez terapia lacaniana? Porque aquilo ali, para um lacaniano, é uma peça que deve... Me falaram que tem muito, né? É. Lacaniano. Eu fiz, deve ser por isso até que fiz a peça. Fiz um tempão de terapia lacaniana. Sugestão, aliás, da nossa amiga Vera. Eu queria fazer com a Vera. Aí ela disse Não que não pode com amigo. Não pode com amigo. Não pode. Aí ela me recomendou uma E como que você ia fazer com a Vera? Online, né? Porque ela tá aqui eu em só faço São... online a minha. A minha também é online. Até porque eu fiquei muito afim do meu terapeuta e eu achei melhor proteger nossos corpos. Claro. Da minha obsessão por ele. Então, a gente... Veio a pandemia, eu nunca mais voltei presencial. Mas aí tem essa... Você fazia um português e um brasileiro entrou num bar? Ou era um português e um Português brasileiro? e um brasileiro entrou num bar. Com o Ricardo Araújo Pereira, que também tinha essa obsessão pela linguagem, pela Tem, palavra. ele fala muito bem de língua, né? Ele é muito... Tudo que ele faz Ele bem. é bom demais. Esse homem é um fenômeno. Além E de aí- gato, né? É muito bonito. Ele é bonito É demais. bem bonito. Quando eu fui em Portugal, ele veio me buscar no hotel, eu tava com uma amiga. E a gente ia fazer uma mesa juntos. E ele não tem frescura, né? Porque ele é tipo o Jô Soares lá. É. Mas ele vem com o carro dele te buscar. Normal, faz tudo. Normal, faz Isso tudo. é legal mesmo. E aí eu fiquei no banco de trás e ele no banco, ele dirigindo, a mulher do lado. A minha amiga falava assim pra mim, o tamanho da mão dele. E é uma cor bonita, um moreno diferente, é uma coisa mediterrânea. Ele Ele é bonito demais. Aí eu olhei o volante, era uma mão assim, ó, mais ou menos. E aí, na hora que a gente olhou pra mão dele, a mulher dele pôs a mão em cima da mão dele. Ela sente, ela tem o feeling da mulher que deseja o marido dela. Eu achei aquilo de umas... Que imagem forte. Que Eu vi, imagem você é roteirista forte. mesmo, que eu vi um close na mão e a outra mão ela atrás. fez assim na mão dele, só que a Bonito. mãozinha dela ficou perdidinha. Pequenininha, ali, ela é pequena, ela é mais baixinha. Mas aí você fazia essa peça que era incrível, eu fui 2 vezes e já era sobre linguagem. Era sobre linguagem, é sobre palavras. O Ricardo, a gente tem essa paixão em comum, que é a língua. Eu adoro ele, tudo que ele faz. E a gente encontrou esse lugar para falar de língua, a gente se encontrava, fizemos Rio, Portugal, agora vamos fazer nos Açores semana que vem. Essa peça? É. Que legal. Vai ser uma doideira, porque eu tô aqui de quinta a domingo. Domingo eu pego um voo para Lisboa, Lisboa a São Miguel nos Açores, no meio do Oceano Atlântico, volto para Lisboa, volto para cá, fazer peça na quinta. Nossa, isso que ele trabalha pouco, tá... Mas é que tá, né, Tudo um muito trabalho desse gostoso. trabalho, ficar nos Açores. E eles Legal. amam brasileiro, Amam, eles vão em tudo, né? Eles lotam suas peças. amam, é muito legal de público lá, muito, muito, não posso me queixar. Eles ouvem seus podcasts lá, que eles amam podcast também. Gostam muito de podcast, e tem uns ótimos lá, muito bons. E amam, ouvem muito, é muito legal isso, cara, assim, eu acho, essas piadas que ficam fazendo, Guiana brasileira, eu acho engraçado, tá? E eles acham também, os portugueses zoam. Mas tem um lado que, enquanto piada vale, mas essa coisa do português, eu fico meio puto quando o brasileiro fica achando que é decolonial, fica falando, eles roubaram todo o nosso ouro.
Nosso ouro, Pedro Santos. Exato. Você acha que você é Yanomami, que você é o quê? No caso, você é o europeu, você já é O português que ficou. o português que ficou, querido. Né? Nós somos os que levaram... A gente é fruto do embranquecimento que fizeram no Brasil, né? Exatamente. Às vezes então, eu ficar fico- odiando o português como se ele fosse colonizador e não você... É um delírio, assim, é uma forma de se espiar da culpa. O problema do Brasil são os colonizadores portugueses, não é você. Não é você que é fruto disso. Somos nós. Então eu tenho o maior carinho. Mas essa peça, ela, a partir dessa que você fazia com o Ricardo, você foi pensando essa? Porque ela continua falando de linguagem, ou não tem nada a ver? Sim, a peça, acho que se o Ricardo quisesse fazer essa peça dele comigo, talvez eu não tivesse pensado nessa, no Céu da Língua, né? Porque o Céu da Língua, no fundo, é um desdobramento, porque o Ricardo nunca pode vir, ele tem uma vida Tem uma bela casa e exatamente, tem uma bela casa, e não gosta tanto de palco quanto eu. Eu, por mim, morava no palco, assim, no sentido que eu adoro fazer uma Mas sessão você é meio atrás da tímido ao outra. mesmo tempo, né? Sou meio tímido, é mais um paradoxo aí. Um tímido que adora palco, adora se amostrar. Então, eu podia fazer essa peça com o Ricardo a vida toda. Imagina, eu e o Ricardo falando desse cara que eu amo, que eu admiro, falando sobre língua, que é um assunto que eu amo, eu amava fazer, mas ele não pode nunca. Então, eu pensei nessa peça para poder não precisar dele também. E chamei a Lu, que tem esse mesmo tesão que eu. A gente tem esse tesão compartilhado pela língua e tem uma vontade de fazer uma peça juntos há muito tempo. Luciana Paz, Luciana que Paz. é incrível, Luciana Paz é foda. uma gênia. Pra mim, é a melhor atriz da minha geração disparado. E além de ser uma grande autora, as pessoas não sabem talvez tanto disso. Ela na pandemia, foi aí que eu acho que eu me apaixonei pela artista Luciana. Eu já achava uma grande atriz. Na pandemia, ela fez uma peça que tá no YouTube, Olar Universo. Pois dá uma Eu olhada. vi. Você viu isso? Eu vi. Toda em casa. Na casa dela ali. Ela é muito foda. Muito. Tudo que ela faz eu acho brilhante. Então a gente se uniu pra pensar essa peça juntos, porque a gente tem esse assunto em comum. A gente é aqueles amigos que vão se mandando coisas nonsense, que O eu dia sei que inteiro. só ela vai achar engraçado, sabe? Então, em geral, tem muitas coisas de palavras, assim, sabe? Que a gente acha... Ela me mandou uma... feitiço é fictício, falado errado, não é lindo isso? Olha que bonito, feitiço é fictício Lindo. pro feitiço. Você fala isso na peça? Eu falo do fetiche, Ah, é que é a verdade. continuação. Mas E eu feitiço- amo que o fetiche volta depois pro Brasil todo metido. Todo metido. Que ele vai pra feitiço. A gente França. ela encara as palavras como pessoas também, né? Ela que falou do rastareca. Gregório, olha essa palavra, rastareca. É muito bom. Pro Rastafari quando careca. Não é maravilhoso? Pro dread calvo. Rasta. Rastareca é muito Ela me bom. manda, e aí eu falo, cara, como é que é óbvio, essa peça é dela, muito, né? Também, a gente escreveu juntos e e assim como a peça com o Ricardo era um encontro com o Ricardo, essa peça com a Lu vem do encontro com ela, vem do encontro. E eu, na verdade, fico falando de trabalhar, não gosto de trabalhar, eu gosto mais de encontrar com as pessoas do que de trabalhar, sabe? Aí sai. Quase todo o trabalho vem do encontro com uma pessoa. O Sísifo era o encontro com Vinícius Calderoni, essa também que é outra pessoa que eu tenho encontro de alma. A Luciana, essa peça é filho dela, a outra era com o Ricardo Araújo Pereira. Acho que as peças, para mim, vêm muito da paixão por uma pessoa. Que legal. É, Que lindo isso. E essa peça tem uma mistura de poesia com humor, com piada, que é uma coisa muito única. Porque ela é... Vem um piadão, vem um pensamento que você fala, caramba, isso é muito foda o que ele falou agora. Super intelectual, cabeça, daqui a pouco um piadão. E eu ficava tentando me recuperar. A peça não teve um minuto que eu fiquei entediada. Porque assim, nossa, isso fez eu pensar muito. Ai, esse piadão. Que bom. E às vezes é um piadão que cai nessa coisa da bobeira que eu adoro. E precisa ser muito genial para fazer besteira, para falar bobeira. Porque a bobeira, ela demanda um... Muito, bobeira Bobeira demanda um pensamento muito... Eu acho também. Tem que estar muito refinado ali pra bobeira sair bem bobeira mesmo. Pois é, eu acho, tem que levar muito a sério, né, a Sim. bobeira. Eu acho, um cara que eu amo é o Pedro Cardoso. Sim, Artisticamente, eu achei ele um nossas gênio. peças dele, eu vou em todas. Eu também amo. É muito bom, porque você vê que ele pensou Isso. obsessivamente, mas aí vem uma bobeirona. Exatamente. E tem essa... Ele faz essa transição muito bem, né, da bobeira. Eu lembro dele já, aquela peça dos domingos, Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. Ele aparecia de pênis, de pau, assim, Era com uma muito cabeça bom. gigante de pau. Era muito Era um cara vestido de pênis. Tem coisa mais rala do que isso, em Só termos que de aí ele humor. só falava coisas incríveis. Incríveis, podia ser uma tragédia do pênis, que já não ficava direito em pé, que era meio jonjo, que era meio...
era uma coisa linda sobre o pau. Então ele tem isso, assim, ele pega os assuntos mais bobos, mais réis, às vezes, os temas mais banais, e transforma aquilo numa coisa muito poética. Sou super fã dele. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Quando a gente teve na Flip, há muito tempo atrás, eu tinha lançado Depois da Louca Sou Eu, e a gente fez uma mesa, eu, você e o Ricardo Araújo, na Flip. Lembro. E eu lembro que a gente almoçou para conversar, e você ia fazer a mediação da mesa. E eu lembro que você falou para mim, cara, eu gostei do seu livro, mas quanta angústia. Aí você falou do Pedro Cardoso, e ele é um cara bem angustiado, nisso diferente de você. E eu lembro que nesse almoço, você falou, eu gostei do seu livro, dei risada, mas tem muita angústia. E aí eu falei, mas você não... Até você namorava a Clarice na época, você falou, eu entendo essas ansiedades e tal, porque eu converso muito disso com a Clarice, mas eu mesmo não tenho, você falou. Você continua a mesma pessoa? Ou agora que você já é pai de duas filhas, veio um pouco mais de ansiedade? Porque você falou, eu nunca tive pânico, eu não sou um cara muito angustiado, eu não entro muito, eu não emburaco muito. Eu nunca esqueci que você me falou isso. Tem mais de 10 anos. Mas eu não emburaco mesmo, tem essa... tem a ver um pouco com sequela, quase, com distração. Sou tão distraído que eu esqueço dos meus Você problemas. é o distraído venceremos humano. Distraídos venceremos, perfeito. Porque eu acho que às vezes esquecer dos problemas é a única maneira de você não... Sim, você só consegue ser feliz se você esquecer da morte, né? Então o esquecimento ele é fundamental na felicidade. Você esquece carteira, que a gente sabe pelo... Esquece carteira. Que o não importa sempre bate na tecla de que você já esqueceu carro, carteira, uma namorada no cinema. E aí você esquece de ficar triste, de angustiar. Esqueço, que vou morrer. Esqueço de... Mas você é meio obsessivo, não é? Como que um obsessivo? Porque você não faria coisas tão boas se você não tivesse uma cabecinha que não para. Cara, eu tenho um hiperfoco mesmo, uma obsessão com alguns temas, tipo linguagem, né? Tipo poesia, tem política, às vezes já foi uma obsessão, um hiperfoco em algum lugar. Eu tenho uns hiperfocos, como dizer, eu adorei essa palavra que os jovens me ensinaram. O hiperfoco é bom. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho essa angústia do pânico, sabe? Eu tenho uma tranquilidade, por um lado, sei lá, eu tenho muita aflição de ansiedade, muita. Tipo, porque ela é contagiosa. Ele vai ficar ansioso daqui 3 minutos, eu tô provocando, tô brincando. Porque a ansiedade, ela é contagiosa, ela eu é. acho. É igual bocejo, né? Isso. Uma pessoa ansiosa, ela Você transforma o universo. Aliás, que filme bom aquele Divertidamente 2. Né? Aquilo é bom demais. Eu vi com a minha filha, a Marieta tem uma tendênciazinha um pouco à ansiedade. Papai, mas e amanhã? E se quando eu chegar na escola, a minha amiga não for e me disser que eu não faço? Ela confabula com coisas que ainda não existem. Eu falei, filha, vamos tentar ficar chateado com as coisas que acontecem, que já são muitas, e não com as que talvez possam acontecer. E aquele filme, quando ela viu, foi, cara, que filme didático para a criança entender o que é ansiedade. Eu chorava nesse filme, porque eu falava, Lindo, né? como é lindo. Eu choro mais em filme Pixar e Disney do que em filme de adulto. Tem um eu também que me emociono muito. Muito. Qual que é um? Aquele Coco. Lindo esse filme. Meu Deus do céu. A Rita falava, mamãe, eu estou com vergonha. Eu achei que eu fosse sair de maca do cinema. Na hora que esquecem aquele cara... E a avó vai morrendo, né? E o cara vai morrendo, ele escolhe... Esquecem ele vira uma poeirinha cósmica. Eu falei, eu não vou sobreviver a esse filme, eu choro. E os filmes todos do Estúdio Ghibli? Não tem Todos. Chorei já 9 vezes no Pônio. Pônio é lindo, Totoro, nem se fala. Totoro. É foda aquilo. Bonito demais. É sempre sobre morte. Sempre, né? É pesado o negócio. Foda. O meu livro que você leu tira muito sarro de elite e da minha vontade, desse pertencimento de elite intelectual. E aí eu fico pensando como tem gente que na infância recebe, e aí eu vou dar o exemplo seu, que eu imagino a sua infância tendo muito acesso à literatura, à música, a cinema, o seu pai um artista foda, a sua mãe também artista incrível, cantora. E eles muito cultos e vindo de família... Os dois vêm de família com grana, né? Tanto seu pai quanto a sua mãe. Sim, mas não... Eles literalmente, eles já são... Nos dois casos, era o avô que era, sabe? Entendi. O pai já tinha gastado e eles tinham avô dinheiro. Deles. Tinham privilégios, com certeza. Tem um tio que cagou tudo, Sempre acabou com a grana. Exatamente. Compraram tudo errado. No caso do meu avô, ele investiu mesmo no bairro da Taquara, que era, sei lá... Mas falam que ele criou a Copacabana, né? O bisavô. O filho, o avô, já não entendia absolutamente nada. Foram torrando. Entendi. Por isso você trabalha tanto. Não é um herdeirão. Não, eu sou herdeiro de herdeiros.
Eu sou... Já tá muito eu sou gasto. herdeiro de herdeiro de herdeiros. Mas o que eu ia te Na falar verdade, é, sou o como é contrário. bonito quem tem a possibilidade de nascer nessa casa, que lembra um pouco, ainda estou aqui, né? Essa casa com música, com arte, Uhum. com um livro, com... E faz algo com isso. Porque me dá... O meu livro é sobre isso, sobre a aflição que eu tenho de quem tem a chance, a sorte de nascer numa família elite intelectual, né? Eu tenho amigos que, sei lá, o Chico Buarque frequentava a casa, tipo, a avó era amiga da Clarice Lispector, e a pessoa chega na minha idade sem saber o que fazer. Uhum. Até porque é muito difícil se você tem um monte de Claro. avô artista, né? Aham. E você é uma das pessoas que pega isso e faz muito, e supera até. Hoje em dia, o seu pai e a sua mãe é que são pai e mãe de Gregório, Uhum. né? Lá atrás, tipo o Antônio Prata, que foi muito tempo filho do Mário, hoje em dia o Mário é pai do Antônio. É. Então são pessoas que Então, meus pegam... pais são Nepo fathers, Nepo parents. Exato. Mentira, tadinho, Não, eles são- você... Não, mas eu amo seus pais, tá? Não, Se- eles são Eles são maravilhosos. maravilhosos, mas você fez muito com isso, né? Uhum. Não te dá aflição quem não faz nada? Dá pra caralho. Pô, Não, olha tudo que você E sabe que eu teve. fico muito puto? Quando tem uma coisa de culpa. Porque assim como a pessoa não ter culpa nenhuma e achar que é natural ela ter uma vida de herdeira rica, é normal, eu mereci e ter dado, é ridículo. Mas também a pessoa que fica assim, ai, É. não posso usufruir dessa, eu não posso tomar esse café porque tem gente que não tem direito ao café, o café está muito caro, se eu tomar eu vou estar exacerbando. Culpa não serve nada a ninguém. Eu Não, odeio não vai culpa melhorar a branca. vida de nenhuma Odeio pessoa que culpa tá de sem herdeiro, café. odeio culpa branca, não vai melhorar nada a vida de ninguém. Mas responsabilidade é muito importante. E a diferença entre culpa e responsabilidade é que a responsabilidade é um compromisso para o futuro. A Sim. culpa ela é em relação ao passado, né? Nossa, isso Por é que muito que meus bom. pais fizeram isso? Por que que eu fui? Por que que eu cresci? Por que que responsabilidade é um compromisso de aqui em diante? Então, a responsabilidade é muito fundamental para, eu acho que quem teve muitos privilégios, como é meu caso, a gente entender que a gente precisa retornar, voltar alguma coisa para o país do que a gente ganhou, e do que não só a gente, mas nossos antepassados todos ganharam desse país, desse povo, você tem que voltar, cara, né? Aquela definição do Bernard Shaw, que é um cara que adoro, que ele diz que cavalheiro é alguém que dá mais do que recebe. Uhum. E eu acho que tem um pouco disso, da ideia de que uma pessoa, para mim, o ideal de generosidade, você só, não é só que eu recebi tanto que eu preciso dar, mas a gente precisa dar muito. É Mas tipo é- família Cara, precisa Walter dar muito. Salles. Vamos lá. Se o João vamos Vicente lá. tivesse aqui, Se o João Vicente, ele que vai bom ficar sair sem ele. A daqui, gente ó. precisa dar muito. Ai, meu Deus, eu falei essa frase. Mas eu é que- eu entende o que penso eu quero no dizer? Walter Salles, João Moreira Walter Salles, Salles. claro. O que eles Tem receberam. que voltar. Tipo, Santiago, pra mim, É lindo esse é filme, né? uma forma de transformar uma culpa sem falar da culpa. Claro, é muito importante, É cara. muito foda esse documentário. Acho que é dos mais bonitos que eu já vi. É muito bonito, Santiago. Muito. É, o que o João faz na Piauí, não só, né, os documentários, eu acho muito forte, cara, porque você tem que fazer. Eu digo assim, eu não acho que eles são heróis, não, tá? Claro, mas ninguém é, né? Ninguém Até é, porque a total. gente é tudo branco. Mas eu acho que são pessoas Óbvio. legais que estão em algum lugar, que tem, eu digo, que assumiram a responsabilidade, isso que eu quero Uhum. dizer. Sim, sim. De dar de volta, não é? De fazer algo com o que eles ganharam. A gente tem que lembrar que a gente ganhou pra caralho, né? Isso é muito importante. Não esquecer, não naturalizar o privilégio. Sim. Eu tenho a impressão, escutando os podcasts e vendo seu trabalho, que você lê muito. Você lê... todo dia você lê? Como que é a tua rotina de Cara, leitura? É muito hábito no sentido que eu só consigo dormir lendo, por exemplo. Se não tiver um livrinho, qualquer O coisa... problema é que eu realmente consigo dormir lendo, porque eu deito pra ler, eu durmo em 8 minutos. Então, olha que delícia. Mas você não toma remédio pra dormir? Não, você toma remédio Não, pra dormir? eu achei que você tomasse. Não, então, as pessoas acham que eu sou realmente a personagem que eu faço de conta que eu sou. É uma Eu caí falácia. nesse conto Você do caiu. vigário? Não, eu tomo um antidepressivozinho ali, Tá. mas eu não Mas- tomo ansiolítico. Ah, eu achei que você tomasse. Tomo pra pegar avião. Tá. Ali é verdade, eu tenho pavor. Ah, tá, que bom. É, Não. porque eu tenho isso. O livro pra mim é um sonífero também. Então eu leio antes de dormir. Só que aí eu tento botar minhas filhas pra dormir. Eu durmo cedo hoje em dia. Aí eu boto Por elas causa pra das dormir. crianças. Por causa das crianças. Elas dormem relativamente cedo, mas também acordam muito cedo. É. Elas Bincar, quer bincar. Eu Bincar. adoro quando você fala 6 isso. da manhã tem o papai, quem vai brincar comigo? As duas, 6 da matina em ponto. Então eu tenho que dormir cedo quando eu vou acordar com ela, sobretudo, porque a gente reveza, eu e a Giovana. E aí, quando é o dia, é muito bom. Quando o que vai dormir no dia seguinte, tá sempre, amor, beijo, eu vou dormir. Eu tô assim, vamos ver uma série. É, pra não Cadê? ficar sozinho ali na encrenca. Tá falando porque amanhã você não acorda, É, né? é. Ah.
E aí eu tento, sei lá, deitar 9. Às vezes eu vou deitar 9, é uma A delícia. gente tá velho. 9 e meia, Quer dizer, eu tô bem velho. mais velha que você. Você tem Aí às quanto? vezes acontece ter uma insôniazinha, aí é uma delícia, que eu emburaco um livro. Então a insônia, quando você tá com o livro na mão, né? A insônia é uma delícia, que você Sim. emburaca 2 horas, 3 horas, Você né? fica... Nossa, você ainda não tá tão doente pelas internet da vida. Você lê sem pensar, preciso dar uma olhadinha no Instagram. Não, sem pensar. Isso é proibido pra mim. Lá em casa, isso é bom. Eu e Giovana temos esse pacto de não trazer o celular pra Pro cama. quarto. Parece que é pra se filmar, né? Não é pra isso também, não. Esse threesome, os dois e um celular. Cara, essa cena pra mim é a mais deprimente do mundo. Que eu nunca vi em casa, graças a Deus, que o Giovana tem esse Cada hábito. um no seu celular. Na cama. É deprê. Cara, com a luzinha acesa do celular na cara, gente. Isso Sim, termina e de qualquer repente casamento. um começa a rir, né? Ria. Ou pior, pra mim a coisa mais deprimente que tem é o som de stories scrollando. Sim. Ou de TikTok. Aí uma musiquinha, né, no avião, ela serve no avião e volta no... Caraca, Sim. é uma coisa muito deprimente, A cara. pessoa tá claramente doente, né? Doente. Eu tô com esse problema, eu tô lendo e eu, caramba, que livro bom, meu Deus, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, que livro bom. Mas a proximidade, a distância geográfica do celular pra mim ajuda muito. Sim. Eu boto ele carregando na sala todo dia. Eu tenho uma amiga que mudou pra uma casa que tem 3 andares. E ela esquece de propósito o celular no 3º andar. Ou não, ela esquece de propósito no 1º andar e dorme no 3º. E ela diz que voltou a ler pra caramba. Como é o nome disso? Porque ela pensa... Privilégio branco de ter 3 andares. É muito eu fácil, ia falar, tá vendo? eu ia falar, mas é que eu achei escroto falar. Na As verdade, pessoas vão cada andar é minúsculo, então é por isso, né? Tá. Não Mas é uma ainda amiga assim. milionária, mas é aquelas casinhas de vila, Sim. que cada andarzinho 3 é andarzinhos. pequenininho. Mas ela larga lá, porque a escada, ela fala, ela voltou a ler. Claro. Eu ia fazer o disclaimer de que eu não tenho uma amiga milionária com uma casa de 3 andares, porque a gente é obcecado pelo disclaimer. É. E quis proteger a amiga também. Você é millennial? Você é millennial, né? Sou millennial. Eu sou millennial também. Millennial é o quê? Eu acho que é 80. Eu sou 79. Você é finalzinho da geração X, Tati. Você Olha, eu sou X. X. meio millennial, eu acho. Tô um pé aqui, um pé Até ali. aqui você entre uma coisa e outra. Mas você consegue olhar uma geração depois da sua e achar diferença do jeito de trabalhar? Porque eu Sim. ando levando cada esculacho de meu Super. namorado mais jovem que Nossa. fala, você vai morrer desse jeito, você é um idiota, a vida tá aí. Eles trabalham menos até do que Eu falei, tá, ele tá protegido. Deveriam. Muito menos que bom. Não, porque assim, eu entendo que o conceito do burnout é importante, porque Sim, estão existe. assustados, né? Os pais ficaram careca aos 32 anos de idade, eles assustaram. Por outro lado, cara, tem uma coisa que, assim, às vezes eu acho que tem um hiperdiagnóstico de distúrbios mentais, você não Nossa, acredita? tudo tem. E o Todo TikTok mundo tem. fala o que você tem em 3 Exatamente. perguntas. É ridículo. 3 perguntas, já tem algum transtorno. Eu tenho 108 transtornos segundo o TikTok. Então, É surreal. aí é foda, e aí usam isso volta e meia como um atestado. Desculpa, eu não entreguei porque eu tenho um transtorno da, sei lá o que, do blá blá blá. Eu tenho o transtorno do cachorro comer uma lição de casa. Exatamente. Aí não entrega. Aí eu acho chato, realmente, é uma coisa que na nossa geração não tinha. Tinha outros problemas, né? Tinha o contrário. Tinha o chefe que rasga e fala, limpa a bunda com esse papel. Exatamente. que A gente também foi era para um uma extremo cagada. oposto. Exatamente. Eu tenho, graças a Deus, eu formei uma equipe de pessoas que me ajudam, assim, eu tenho uma assistente, e são pessoas, botei tudo mais velho que eu e da minha idade, porque eu tentei trabalhar com algumas pessoas mais novinhas, assim, e assim, agora eu vou ser cancelada, tudo bem, mas era 3 vezes por semana, sai mais cedo pra yoga, aí se eu falo, putz, não tá legal, refaz, eu tô sendo a abusadora moral, Uhum. e muita angústia, muito hospital. Nossa. E olha que eu vou bem em hospital, hein? Esse é um problema que eu tenho com você, Tati. Que eu vou muito pro hospital. Qual que é o Não, tô problema? brincando. É uma coisa que eu não me identifico. O hipocondria. Eu não gosto de hipocondria. Você não tem? Não tenho zero. O problema é o contrário. Você tá morrendo e acha que A pessoa tá muito. de boa. Porque as pessoas, às vezes, elas falam muito isso, não nessa geração nova. Fala Falam muito muito de de doença. doença. Falam muito. E Eu sou não é millennial. muito interessante. Não é.
A verdade é que as pessoas ouvem falar, não vocês exatamente, porque por acaso falam de maneira engraçada, mas já a pessoa tá falando de doença, fica assim, ai, tá bom, acaba logo. Caraca, É tipo quem conta sonho. quem conta sonho eu odeio. 20 minutos contando um sonho. 20 É minutos. desesperador. Desesperador. É. A Jute é uma coisa engraçada, que ela fala assim, cara, você quer contar o seu sonho? Você tem que bota a pessoa no meio, Pra ela se interessar. porque ela vai se interessar. Muito bom, muito sabe? bom, muito Porque bom. quando você fala sonhei com você, fala conta. Então, se você quiser contar um sonho pra alguém, tenta botar a pessoa, porque senão ela não vai se interessar. Muito bom. O não importa, tem gente que fala, ai, 2 hétero branco falando, sei lá, de pegar mulher, não sei o quê. Tem gente reclamando? Sempre tem, mas não, em geral com certo carinho, porque a gente é tão sincero pelo que a gente que os comentários em geral são. Por exemplo, eu e o João estávamos falando de escada rolante, um debate seríssimo que a gente teve sobre se a pessoa tem direito de andar na escada rolante ou não. Porque no Rio de Janeiro, em geral, fica o casalzinho assim de mãos dadas. Na escada rolante. Aí você tenta passar e não tem. São Paulo, não. São Paulo é bem organizado isso. Deixa a esquerda livre. Parece até uma mensagem política. Parece. Né? Fica lá a pessoa na direita parada e você anda. Aí o João assim, é um absurdo que as pessoas parem, que o Rio de Janeiro não sabe fazer isso. Aí eu tentei defender também para implicar com ele. Porra, mas às vezes você quer. Escada rolante, ela rola. Para de querer andar. É um momento da sua vida que você pode ficar paradinho, olhando. Você quer mesmo andar na escada que rola? Volta e meia do lado, tem uma escada que não rola. Que é a escada. Anda nessa escada, você quer andar, cara. Deixa a escada rolante para quem quer ficar parado. Sim, observe a vida. Observe. Um momentinho de contemplação. João, porque... Aí o João, não, mas... Às vezes você está atrasado pro seu voo. Aí eu falei assim, sim, mas tem, no Santos Dumont tem aquela escada ali, tem sei lá o quê. Aí a gente fica falando da escada. Aí assim, perceberam que a referência dele de escada rolante é o aeroporto? E não o metrô? Eu tava pensando em metrô. Reclamaram disso? Sim, entendeu? Mas verdade. É igual eu só podia escrever meu livro se eu fosse 3 estações de metrô para trás. Exatamente. Senão eu não posso. É o metrô pegou. Então tem isso. Tem isso. Mas quando vocês falam de pegar mulher, não sei o quê, que você sempre responde, eu sou casado, você se tira um pouco desse debate. Claro, esse assunto do João de solteiro, que o João é o maior solteiro do país, não é? Literalmente, 1,90 m e poucos. Ele fez assunto, eu não tenho muito a acrescentar. Mas você ficou um bom tempo solteiro pegando aí, hein? Fiquei uns Eu tenho 2 umas 8 amigas que você pegou. Para com isso. Tenho muita amiga. Tati. Não, e todas falam pra mim assim, ó. Gregório, aprovado? Não, que bom. Mais do que aprovado, Gregório. Eu nunca conseguiria ser solteiro hoje em dia, porque eu acho que o sarrafo tá lá no alto, né? Eu digo assim, entende o que eu quero dizer? Por quê? Não, no sentido que você tem, acho que uma cobrança de uma performance desde Tinder, eu nunca saberia lidar. Não pode nem mais flertar direito, que pode Eu não saberia flertar, talvez, hoje em dia, não sei se eu saberia ter... Você tá com a Giovana há quanto tempo? 8 anos bastante e meio. Tempo. E depois e antes você também ficou um tempão casado, né? Você teve um tempão, espacinho. tive uns 2, 3 anos. Tive uns 3 anos, Foi aí que pegou umas 14 amigas minhas. Eu terminei com a Clarice em 2014 e comecei com a Giovana em 2016. Foram 2 anos. 2 anos. E carnaval, assim, vocês não liberam pra dar um selinho em alguém? Um passante? Não, cara, a gente se libera assim, claro. Se um der, tá tranquilo. Mas é tanta energia. A Giovana tem uma coisa que ela diz que é verdade. Cara, esse povo, a gente tem muitos amigos de relacionamento aberto. Esse povo tem um tempo, né? Assim, vai ter uma agenda, né? Uma agenda, porque... Não é um selinho, vai ser a coisa a gente se envolve, né? Sim. E aí é um tempo, é uma coisa que a gente dá uma preguicinha de relacionamento preguiça aberto. Total. O meu namorado jovem veio com o papo do relacionamento aberto. Eu falei, abre só você então, porque eu tô sem agenda. Vai lá e não me conta. Cara, eu tenho muitos amigos. Mas depois falei que não queria. Também, muitos amigos, Muito amigo com relação aberta. Cara, todos eles gastam um tempo com as regras, com o que pode, com o que não pode. Eu falei pra ele, a minha preguiça é que vão vir 9 laudas do que pode e não pode. Tá mais fácil trair. Exatamente. Tá mais fácil. O trair tá mais livre, tá mais progressista do que 14 laudas. Exatamente, cara. E assim, tem uma coisa da Giovana que é uma coisa que desde o início me seduziu, fez com que eu me apaixonasse por ela, foi a tranquilidade que a gente tem juntos, um com o outro, em termos de ciúmes, sabe? Ela não é ciumenta? Zero, mas assim, zero. E você também não? E eu também não. Porque eu acho que o ciúme é cíclico. E vocês fazem aniversário no mesmo dia, né? Mesmo dia. Que é... Que 11 de abril. É Áries. Nossa, Áries. Era pra ser ciumentão. Tem isso, Áries é ciumento. Eu não sei, eu sou ascendente Áries, mas meu signo mesmo é touro, que é bem ciumento. Eu sou ciumenta. É.
E aí vocês 2 conhecem... signos com chifres, né? Ali, já tá temendo, por isso que tem o ciúme. Uhum. E vocês se conheceram, eu lembro de uma história idílica, cachoeira, pôr do sol, Não. faz aniversário no mesmo Pô, dia, se vergonha. abraçam. Ah, sim, aniversário no mesmo dia. Foi um... Não tem nada de cachoeira, pôr do Não sol. tem, mas eu vou adotar, porque é melhor. Foi só, tipo... Ela... É o bom e velho Instagram, olha que vergonha. Você viu ela no Instagram? Não, falou não, ela viu minha peça, me escreveu, no Instagram, quero ver sua peça, tal. Eu tinha falado aí, a gente tinha amigos em comum, alguma coisa que a gente... Vem ver, ela foi ver minha peça, não falou comigo no final. E você já tinha olhado no Instagram e falado, mas que bela gata. Vi que era gata, não falou comigo. Ai, você... O que houve? Não gostou foi da mal, peça. saí correndo, sei lá o quê, não gostou, sei lá. Que peça era? Era Uma Noite na Lua, Que é a do João Falcão. João Falcão. E aí, não, poxa, tal, não gostou? Ah, não, gostei sim, vamos marcar coisa, vamos. Aí marquei, vamos marcar um shopping? Ela, vamos. No dia ela sumiu do shopping, não... Nossa, olha aí a dica. Brincando. E aí Aí eu você... já tava meio bolado. Ela escreveu de novo, sei lá, uma semana depois. Agora vai rolar tal. E aí Ela fomos tava se jantar. despedindo Mas aí eu dos também rapazes. fiz um jantar. Deve ser isso. Tava Deve se ser isso. despedindo. Ela falou, acho que vai engatar um casamento aqui. Deixa eu me despedir Foi, tomara. Porque ela... dos meus divertimentos. Então vamos para o quadro Diquinha Marota, que é o momento em que você vai dar uma dica. Fala de novo do Céu da Língua, porque cada hora tá numa cidade, né? Mas fica em São Paulo mais um tempo, né? Fica. E depois tem Portátil, que tá fazendo Bom 10 demais, anos. também já vi. Foi já, né? 10 anos de peça. E eu amo fazer. Quem e tá com a agora? É você, Luciana Luciana? Paz, maravilhosa. Rafael Saraiva, moleque novo, moleque bom do Muito Porta. bom. E Gustavo Miranda, nosso professor colombiano maravilhoso de Muito improvisação. bom também. E a sua irmã na piano, direção, né? Andrés Hiraldo no piano e minha irmã, Bárbara Viana, na direção, É gênia. demais, é demais. Tá, e depois vai para que estados, você sabe? Sim, vou viajar muito. Junho, Portugal, há um mês quase todo lá, vou ficar 20 dias de cidade, Ganhando cidade, em cidade, euro. ganhando em euro. Delícia. E agosto, Rio, ficar o mês todo no Rio. E aí, Nordeste inteiro, segundo semestre, vamos fazer todas as cidades. Aracaju, Maceió, Salvador, Natal, Recife, João Pessoa e Fortaleza. Muito bom. Uma depois da outra, assim, vamos fazer o mês todo. Tá. Agora, dá alguma dica que não tenha nada a ver com você. Um livro, sei lá, um filme, alguma coisa que você viu recentemente. Tem nada a ver. Não pode ter a ver com você, porque a gente Você te leu- vendeu o episódio inteiro. Colibri? Não. Cara, é quem- gostoso. De quem que é? Sandro Veronese. Italiano conta uma história bem, né? Cara, uma amiga minha me falou desse livro, que é a melhor coisa que ela leu. A Ana Heber, minha amiga, ficou um ano falando desse livro. Sabe o que é legal? obcecada. Sabe, história de verdade, eu quero dizer assim, sem nada, porque hoje em dia toda história vai ter um engajamento, uma coisa, Sim, falando de ali uma causa, de uma coisa, outra. Historinha, com virada, com traição e com volta. Você falou dos italianos. Porque eu amei, eu tô apaixonado pelo Starnone. É isso que eu ia falar agora. O Stanoni eu li tudo. Então, Laços. tem muito do Starnone. Ah, eu Tem amo. até atrás da contracapa ele que escreveu. Eu acho bom. É uma delícia. E Helena Ferrante, claro. É nessa linha o Colibri, bem escrito, engraçado e muito cheio de virar. Aquele livro que você lê, Sim, nossa, caralho, vou o que ler. vai dar aqui? Bom demais. Colibri, delícia. Eu vou dar dica, já que a gente falou do Ricardo Araújo Pereira, tem o podcast dele, Coisa que Não Edifica Nem Destrói, e que virou livro agora, pela Tinta da China. Você Livraço. foi, né, no podcast? Fui. Falar de Você humor. também? Eu Fui adoro também. seu episódio, muito bom. Foi. E o Antônio foi também. Foi. É muito bom. Acabou. Ah, que pena. Eu amei. Adorei Você é também. maravilhoso. Adorei. Obrigada, gente. Até semana que vem. Qual?